Oi galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o livro O Tatuador de Auschwitz, da escritora neozelandesa Heather Morris. O Tatuador de Auschwitz é um livro baseado em fatos reais. Ele conta a história de amor do Lali e da Gita. E por mais que seja uma história muito triste, é uma história que não pode ser deixada passar em branco. Então hoje eu vou fazer uma resenha muito triste, porém de uma escrita muito boa, junto com vocês. Mas antes, eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar aquele joinha e colocar nos comentários que livro vocês querem que eu faça resenha por aqui. Então, sem enrolação, eu vou começar esse vídeo. Bom, como eu falei, O Tatuador de Auschwitz foi escrito pela neozelandesa Heather Morris e ele é baseado em uma história real. Nele a gente vai ter contato com o Lali e com a Gita, dois judeus eslovacos que foram levados para o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. O livro, ele tem uma narrativa extremamente ilustrativa. Em vários momentos o narrador, ele fala sobre, não só sobre o ambiente, que é Auschwitz, o ambiente triste. Ele também fala sobre o trabalho forçado e as torturas em que os grupos minoritários que conviviam em Auschwitz sofriam. Mas a Heather Morris, ela traz pra gente uma narrativa fluida. Não é aquele livro de Segunda Guerra extremamente difícil, mas ele ainda assim é forte, afinal a gente tá falando de um período da nossa história que foi horrível. E que a gente tem muito que aprender sobre esse período, porque uma coisa tão terrível não pode se repetir. A narrativa tem início quando o exército nazista consegue conquistar a Polônia. No início, os nazistas, eles eram bonzinhos, digamos, eles tinham tipo uma máscara e falavam que os campos de concentração eram um local que as pessoas iriam, trabalhavam e iriam descansar. Era apenas isso. Não falavam que era tipo um trabalho forçado, que eles eram torturados. A história começa aí, começa quando o exército nazista ele chega na Polônia, conquista aquele território e fala para as pessoas, olha, eu preciso de um homem da família entre 14 e 60 anos para trabalhar nos campos de concentração. E eles não chegam já metendo pela porta e... cadê o judeu? Não era assim no início, eles realmente chegavam, eles iam ser educados, delicados, pessoas legais e falavam, oi, tudo bom? Bom dia! Tem um homem aí pra me prestar um serviço? eles não falavam que era escravo. E depois deles chamarem esses homens entre 14 e 60 anos, na família do Lali, quem vai é ele, já que o pai dele era bem idoso e ele devia ter uns 24, 26 anos, então ele vai. E ele entra num trem e ele vai todo arrumado, ele leva uma maleta achando que ele realmente vai trabalhar. Tipo, trabalhar em escritório, sabe? Porque era assim que ele trabalhava. Quando ele chega no campo de concentração, ele se depara com essas palavras em alemão, que eu não vou arriscar falar, porque eu sei que eu vou falar errado. Em tradução livre, significa o trabalho liberta. E nessa parte, o narrador, ele meio que faz uma piada com os pensamentos do Lali. Ele não sabe como é que esse trabalho vai libertar ele, mas que ele com certeza acha que aquilo é uma piada de mau gosto. E depois dos primeiros dias de trabalho do Lali, que ele percebe que ele começa a perceber que aquele trabalho ele é forçado, que aquele trabalho ele não é legal, que ele é um trabalho escravo e extremamente pesado. Ele encontra dois homens conversando. E esses dois homens, eles eram prisioneiros de guerra. Como eles já estavam lá já fazia um tempo, eles já tinham entendido qual era a sacada daquele lugar. Explica sobre as formas de identificação que os nazistas traziam. Então ele vai explicar sobre o uso dos famosos triângulos. Os triângulos, eles eram bordados na roupa listrada, né, que até faz parte da capa do livro, que era literalmente um macacão listrado. E para que serviam esses triângulos? Os nazistas, eles foram conquistando vários países na Europa e com o tempo eles iam pegando prisioneiros de vários países e não necessariamente essas pessoas sabiam falar alemão. Então, para eles não perguntarem você é o quê? Eles simplesmente iam lá e bordavam esses triângulos na roupa de cada um para ficar uma identificação mais
fácil. Eles literalmente chegavam lá e já eram designados para o serviço conforme o seu grupo minoritário. Que judeus tinham que colocar ponto visível. A estrela amarela, a estrela de Davi, é a forma de marcar que aquele cidadão era judeu. Eu vou colocar aqui uma imagem, aí vocês podem pausar para quem quiser anotar, não sei, ou para quem quiser ler completamente. Sobre o que eram cada triângulo, porque eram muitas identificações e eu não lembro de cor. O nazismo perseguiu muita gente de grupo minoritário. Eles perseguiram ciganos, eles perseguiram LGBTQIA+, eles perseguiam deficientes físicos e mentais. Para quem tiver interesse, eu acho mais interessante pesquisar em canais em que realmente falam de história, que falem mais a fundo, que tenham realmente especialistas, pessoas que dedicaram a vida a falar sobre isso, porque é um tema muito importante de se falar e a gente tem que aprender direito para não sair falando abobrinha por aí, principalmente porque é um tema muito delicado e envolveu, infelizmente, a morte de muita gente. Então eu acho que o conhecimento é o mínimo de respeito que a gente pode ter por essas pessoas. Depois dessa conversa, ele volta pra trabalhar e o Lali, ele acaba passando muito mal. Os colegas dele, do dormitório dele, porque eles dormiam em, tipo, galpões gigantescos e, tipo, cabia 20 pessoas, eles colocavam 85 e falavam: é assim que vocês vão ter que ser tratados porque vocês são pecadores ao nosso ver. Ele acabou trabalhando muito, ele passou muito mal e ele entrou em coma. Tanto que no livro, parece que nem ele nunca soube o que ele teve, mas ele achava que era tifo. Tifo era uma doença que era muito comum na época da Segunda Guerra Mundial, e muita gente pegava por causa da falta de higiene. Eles não tomavam banho, eles não escovavam os dentes, então essa falta de higiene acabava dando a tifo nas pessoas. E muitos judeus, muitos grupos minoritários dentro de Auschwitz morriam por causa de doença, na verdade. Um moço chamado Pepan, ele pega o Lali e cuida dele. E para impedir que ele fique mais doente ainda, mas ele não podia parar de trabalhar, quem não podia trabalhar ia para a câmara de gás. Então, para salvar a vida do Lali, o Pepan, que era o chefe tatuador de Auschwitz, levou o Lali para trabalhar junto com ele, porque era um trabalho, entre aspas, desejava menos esforço físico. Então, para uma pessoa doente, aquele era o ótimo momento. A narrativa passa um pouquinho, de repente o Pepan desaparece. O Lali fala que não sabe o que aconteceu com ele, nunca soube o que aconteceu com ele, mas ao que tudo indica, ele foi mandado para a câmara de gás, ele morreu, mas ele não sabe o porquê que os guardas pegaram ele, isso nunca foi explicado. O Lali, ele acaba virando o tatuador-chefe de Auschwitz. E aí a gente tem o porquê do nome, que é o tatuador de Auschwitz. Nesse momento, a história realmente vai começar. Outra forma de identificação que os nazistas usavam, sem seus triângulos, eram os números tatuados nos antebraços. В Освенцим нам накололи номера, и больше у тебя ни имени, ни фамилии. Я к чему это говорю? Что мы стали безликими. Esses números, eles eram tatuados por outros prisioneiros para identificação também. As pessoas chegavam em grandes comboios, que nem eu falei, o espaço no comboio era de 40 pessoas, tinha 146, e aí saía aquele tanto de gente de dentro, né? Tudo com um papelzinho na mão, e tipo, só entregando o número, o outro prisioneiro tatuava e o cara era mandado pro serviço que ele tinha que fazer, pro campo em que ele tinha que ficar. Nesse momento em que o Lali, ele vira o tatuador-chefe, ele acaba descobrindo que trabalhar pros guardas nazistas tinha suas vantagens e as suas desvantagens. Por ele trabalhar como tatuador-chefe, ele era teoricamente bem tratado, ele ganhava mais comida. Mas ele sabia tanto como era aquela dor e sofrimento de você passar fome, mesmo assim ter que trabalhar tão pesado quanto ele e os amigos dele trabalhavam. Ele dividia a comida extra que ele ganhava com os colegas. E assim, não podia, né? Então ele, em vários momentos, ele tem que esconder que ele dá essa comida extra para os colegas dele para poder salvar a própria pele, mas ao mesmo tempo conseguir salvar os coleguinhas. Onde você só pensa na fome, a fome não é só fisiológico, é psicológico também, te enlouquece se você não sabe se controlar. Mas aí, no meio de tanta aflição, no meio de tanto medo, um dia o Lali, ele conhece a Gita. A Gita era uma moça em que o Lali se apaixona no meio de Auschwitz. O Lali, ele fala que ele estava andando no pátio, tomando banho de sol, e viu a Gita. E as mulheres que eram prisioneiras de Auschwitz, elas não podiam ter cabelo. Tem uma parte que é de cortar o coração, que a Gita pergunta pra ele: por que você me acha tão bonita?
Eu nem tenho cabelo. Lali, o meu cabelo era lindo. A autoestima dessas pessoas, não só das mulheres, dos homens também, eram jogadas lá embaixo. Porque a única preocupação que eles podiam ter era: eu tenho que sobreviver. Na narrativa, a gente também vai conhecer a Silka. A Silka, ela é uma das amigas da Gita. Algumas meninas judias, elas eram abusadas sexualmente pelos guardas da SS. Infelizmente, isso eu parei pra pensar assim, porque, tipo, quando a gente tá falando de Segunda Guerra, a gente fala mais da questão política e social da coisa. A gente sabe que existe toda a tortura dos judeus, mas isso, pelo menos na minha escola, não foi muito tratado. A gente falava mais das questões políticas e etc. que aconteciam na guerra. E aí a gente para pra pensar que realmente... Pensa só, aquele bando de marmanjo só via homem e, tipo, tinha que ficar cuidando daqueles campos de concentração uma vez ou outra. Aí chegava, tipo, cara de alto escalão mesmo, tipo, o braço direito de Hitler, pra ver como é que tava as coisas lá. Você acha que ele não ia pegar aquele tanto de judia que tava, tipo, lá escravizada? Que, tipo, se negasse a levar um tiro na cabeça? Uma curiosidade que eu não sabia também no livro é que essas moças que tinham relações sexuais com os generais de alta patente, assim, elas podiam ter cabelo. Então, se você achava uma moça dentro do campo de concentração com cabelo, é porque ela era abusada sexualmente. O Lali narra que em maio de 1943, ele conheceu o médico Joseph Mengele. O Mengele, ele é conhecido porque ele era o médico responsável por fazer algumas experiências extremamente dolorosas com os prisioneiros. Como o Lali, ele trabalhava nas filas de numeração, ele fala que um dia ele estava lá tatuando, e aí o guarda que sempre acompanhava ele no caminho de Birkenau e Auschwitz, chegou nele e falou: olha, toma cuidado com aquele médico ali. Eu tenho medo dele. É tipo um nazista falando que tinha medo de outro nazista. Que ele tava atrás de pacientes especiais. Existem narrativas de pessoas em que sobreviveram às mãos do Mengele, mas ele era conhecido como Anjo da Morte dentro de Auschwitz. Todo mundo que entrava dentro do consultório dele não voltava. Ele fazia experiências principalmente com gêmeos judeus e ciganos. Na cabeça dele, ele achava que os gêmeos, eles tinham realmente uma ligação. Então, por exemplo, eu sou gêmea. Se eu levo um beliscão, a minha irmã gêmea vai sentir esse beliscão também. Isso era o que acontecia na cabeça dele. Só que aí, não era simplesmente dar um peteleco em alguém ou fazer um carinho em alguém. Não era assim que acontecia as experiências dele. Ele literalmente injetava tifo nas pessoas. Ele literalmente injetava o vírus da tifo nas pessoas pra ver se o gêmeo ficaria doente também. Ele fazia cirurgia sem anestesia e ele tentava mudar a pigmentação do olho das pessoas. Mengele fazia suas experiências, transplantava órgãos sem anestesia, injetava tinta nos olhos de suas vítimas para ver se mudavam de cor. Então, assim, as pessoas que morriam no consultório dele morriam de dor. Era tipo uma tortura. Era horrível. Tanto que tem uma cena no livro em que o Lali, ele tinha um ajudante. Da mesma forma que o Pepin ajudou o Lali ajudou um menino que se chamava Leon. O Leon, um dia, ele tava lá trabalhando. O Mengele, ele pede pra um guarda de Auschwitz pegar o Leon e levar pro consultório dele. E o Leon, ele some por, tipo assim, 2, 3 semanas. O Lali não sabe onde é que o menino foi parar. E do nada ele reaparece. E o Leon fala que o cara tirou os testículos dele sem anestesia. Então, assim, de novo eu vou falar, pesquisem sobre o Joseph Mengele, porque a história dele é aterrorizante. E eu acho que é importante eu fazer um adendo. O Joseph Mengele, ele viveu por mais de 20 anos aqui no Brasil, escondido. Ninguém achava ele. Acharam ele morto no meio de uma praia, no Rio de Janeiro. Pesquisem sobre ele. Ele foi um cara muito ruim, que não foi condenado. Assim como a maioria dos nazistas, ele não foi condenado. Ele morreu sem receber a justiça da família, daquelas pessoas que sofreram tanto na mão dele. A narrativa, ela vai passar mais um pouquinho e em certo momento vai acontecer uma confusão entre os números tatuados de 2 judeus que tinham sido mandados para a câmara de gás. Acontece que, como essas pessoas que tatuavam os prisioneiros, eles não eram tatuadores,
as tatuagens elas se apagavam. Os generais da SS viraram e falaram: faz o seguinte, vai lá, chama o chefe dos tatuadores que eu quero ele aqui. Foi ele que fez esses números e agora ele vai saber que número que é o certo. Tinha dois prisioneiros e parece que eram 8 e na verdade parecia que eram 3. E aí, tipo, eles acabaram, tinham dois judeus com número igual, então eles tinham que saber qual judeu era qual. Pra ele descobrir isso, fizeram o Lale entrar dentro da câmara de gás. Essa parte é sem condição nenhuma. Eles vomitavam, eles faziam cocô, eles faziam xixi e eles morriam no meio daquela sujeira. Porque eles passavam muito mal enquanto morriam. Então ele fala que quando ele entrou e viu aquele tanto de gente deitada no meio daquela sujeira e tipo, claramente sofrendo, ele ficou muito desesperado, porque imagina, você tá numa situação dessa, porque ele ficou lá dentro por 3 anos, esse foi o último ano que ele ficou lá, e ele só conseguia pensar, gente, o meu final provavelmente vai ser esse. Mais ou menos 1 ano, finalmente a guerra acaba, e eles são libertados. E o Lale, ele volta para a cidade dele e reencontra a irmã. E esse momento, ele é ao mesmo tempo triste, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque o Lale descobre que toda a família dele, menos a irmã, foi capturada pelos nazistas, e todos eles morreram. Então, essa parte ela é muito triste, porque o nazismo literalmente tirou a família inteira dele. Mas uma pessoa sobreviveu, e ele ainda pelo menos tinha essa pessoa, porque a maior parte dos judeus nem essa pessoa tinha. Durante a saída de Auschwitz, o Lale e a Gita, eles acabaram se separando. Eles narram que é uma confusão gigantesca. Quando aquele tanto de judeu vê aquele portão aberto, eles não iam esperar alguém falar, gente, pode sair. Eles simplesmente saíram, eles foram embora. E eles acabaram se perdendo um do outro. Mas alguns meses depois, o Lale, ele descobre que a Gita estava bem e que ele iria procurar ela. E ele a encontra, e essa parte é muito bonita, ele perde ela em casamento. E realmente a gente vê que durante aqueles 3 anos, a única coisa que sustentou um ao outro não era a fé e muito menos a esperança, porque na cabeça deles, eles só tinham uma sina, a morte. A única coisa em que realmente segurou um ao outro foram os dois. Então eles foram ali a âncora um do outro. E é muito bonito. Mas, de modo geral, o Tatuador de Auschwitz, mesmo que seja uma história extremamente triste, é uma história triste, não tem como. É um livro muito bom. A Heather Morris, ela consegue trazer pra gente um pouco de leveza, um romance do Lale e da Gita, um pouco de leveza pra essa história, mas não se enganem, ela não é uma história leve. Então, eu vou dar 5 estrelinhas para esse livro. Ele é um livro incrível. Eu acho que todo mundo que gosta desses temas de história deveriam ler. E até você que não gosta, eu convido você a ler esse livro para você ter um pouco de conhecimento sobre o que foi o nazismo. Então, tá aqui a minha recomendação, tá aqui a minha resenha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou falar de novo porque nunca é demais. Deixa aquele joinha, se inscreve no canal. As minhas redes sociais vão estar aqui embaixo para vocês me seguirem. Deixa nos comentários que livro que vocês querem ver a resenha por aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!